Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta Santa Missa, esta Santa Celebração do Dia de Finados. Nós hoje celebramos um dia de memória, um dia de oração por aqueles que já partiram deste mundo, desta terra. Nossos irmãos e irmãs, alguns já há bastante tempo, outros mais recentemente, que deixaram esta terra, que deixaram esta vida e que agora encontram-se na eternidade. O dia de hoje é um dia no qual nós oferecemos as nossas preces, aquilo que tradicionalmente na igreja chama-se de sufrágio pelos mortos. Ou seja, é um conjunto de realidades que configuram como um ato de fé na vida eterna. Nós não só lembramos, não é só um dia de memória, no sentido de recordação, mas é um dia ativo, um dia de oração, um dia no qual nós rezamos por eles, porque cremos na comunhão dos santos, cremos que nós aqui na terra podemos ser beneficiados com a oração daqueles que estão no céu. Por isso ontem celebramos a festa de todos os santos. Cremos que a igreja que está aqui na terra, que é auxiliada pela igreja do céu, pode auxiliar a igreja padecente, a igreja que são os nossos irmãos, que se preparam para entrar na vida eterna e que estão no purgatório, como nós cremos como católicos. A palavra purgatório, do latim purgare, quer dizer purificar-se. Nós acreditamos que no céu somente entra aquilo que é perfeito, para viver a comunhão da perfeição com Deus. E quando nós deixamos este mundo com as nossas imperfeições humanas. E por isso devemos nos preparar através desta purificação no purgatório. Nós falamos de realidades eternas, usamos uma linguagem humana. É muito difícil falar daquilo que é eterno com conceitos, com ideias, com expressões que são humanas. Mas, ao menos por aproximação, ao menos podemos entender que nós podemos ajudar aqueles que já partiram deste mundo. Por isso celebramos a Santa Missa por eles. Quantas vezes nos dias que se celebram as missas feriais, as chamadas missas do dia a dia, estão ali intenções de falecidos. As famílias têm esse costume, mandar celebrar a missa na intenção dos que morreram. É um costume sadio rezar pelos mortos. Mas no dia de hoje não se marca nomes, não se marcam intenções, porque a igreja reza por todos aqueles que já partiram deste mundo e que estão se preparando para entrar no céu. Nós não sabemos quem são, nós não temos condições de saber se os nossos familiares estão lá ou não estão, se já estão junto de Deus ou não. Deus sabe tudo isso. A nossa oração nunca é perdida. Se rezamos por alguém que já está no céu, aquela oração, Deus a encaminhará para quem precisa. Porque Deus sabe tudo e na sua misericórdia, no seu amor, cuida de todos. Não existem almas esquecidas. Existem almas esquecidas aqui na terra. Talvez a família não lembre de rezar por um falecido, por uma pessoa que já deixou este mundo. Mas lá
no purgatório não existem. Todos estão muito presentes no coração amoroso de Deus. Todos estão muito presentes na misericórdia de Deus, nosso Pai. E também no dia de hoje existe o costume da visita aos cemitérios, que é um costume saudável, espiritualmente saudável. Para aqueles que morreram, nós vamos ali prestar a nossa homenagem, digamos assim, o nosso reconhecimento àquele corpo que foi depositado no cemitério. A pessoa não está lá, o que está lá é o seu corpo, mas este corpo nós o cercamos de todo o cuidado e de toda a devoção. Por quê? Porque este corpo recebeu a água do batismo, foi ungido com óleo santo, se alimentou inúmeras vezes da Sagrada Eucaristia. O corpo para nós tem uma importância fundamental. Nós não somos espiritualistas, até como religião, somos católicos. Acreditamos na vida eterna, acreditamos na morte como um único e definitivo acontecimento. Ninguém volta a este mundo no seu corpo ou com outro corpo. A alma que se separa do corpo vai para a vida eterna e de lá não volta mais. E o tempo decisivo para nos prepararmos para a vida eterna são os anos que nós passamos aqui na terra. Claro que muitas vezes nós não entendemos a razão do sofrimento, por exemplo. Como é que nós temos uma única chance? Os únicos anos que nós passamos aqui são definitivos. Parece que Deus não é misericordioso, parece que precisaríamos de mais vezes voltar para cá. Nosso espírito, quem sabe, outra vez tomar um novo corpo para ter a chance de melhorar. A palavra de Deus responde a tudo isso. Por isso o católico tem que ter as coisas muito claras a respeito disso. E a palavra de Deus nos diz que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós escutamos na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, que exatamente Deus cuida de nós e que nós temos que ter confiança nele, e que o tempo que nós passamos aqui é mais do que suficiente para que nós orientemos a nossa vida para Deus. Depois, a segunda leitura, o trecho da carta de São Paulo aos Romanos, nos explica o sentido do sofrimento. Irmãos e irmãs, quantas vezes esta vida aqui na terra é dura, quantas vezes nós temos que sofrer e passamos, como se costuma dizer, não poucas e boas, mas muitas e boas. Quanta gente que muitas vezes dedica a sua vida somente para fazer os outros sofrerem, somente para desagradarem os outros, somente para entristecerem os demais. E pode parecer, para quem sofre, para quem carrega a cruz de um sofrimento físico, de uma calúnia, de uma perseguição, enfim, essas coisas que sempre nos fazem sofrer, pode ser que as pessoas não entendam o sentido disso. Quem faz não entende o mal que está fazendo aos irmãos, e um dia deverá prestar contas a Deus do que está fazendo, do que falou, do que disse, do que tomou como atitude contra, prejudicando o irmão, a irmã. E quem sofre também muitas vezes não tem a dimensão sobrenatural do sofrimento, acha que o sofrimento é um mal. Quando nós estamos com Deus, é o que nos diz o apóstolo São Paulo nesta segunda leitura, nada pode nos separar de Cristo. Podem fazer o mal que quiser, podem prejudicar do jeito que quiser, da forma que quiser. Para quem tem fé, isso se transforma em um bem, isso se transforma em aumento da sua fé, da sua confiança em Deus.
Porque quanto menos nós confiarmos nas pessoas, especialmente daqueles que são ruins, mais nós estamos com Deus, mais nós estamos mergulhados em Deus. E a mensagem do dia de finados não é só para aqueles que morreram, que na verdade não precisam mais de nenhuma mensagem, porque já estão na vida eterna, mas é para nós que estamos aqui, para que nós aprendamos a viver. Vamos ao cemitério, olhamos aquele túmulo e nos damos conta de que tudo aquilo que foi orgulho, talvez, que foi vaidade humana, que foi apego às coisas materiais, acabou tudo isso, não ficou nada. A vida vai passar e aquilo que é a segurança humana vai se desfazer. O que vai para junto de Deus, para a vida eterna, somos nós. Por isso, ir ao cemitério não é só um bem para quem morreu. A missa do dia de finados, que nós participamos, escutando a palavra de Deus, não é só um sufrágio, um benefício espiritual para quem já partiu desta vida, mas deve ser também para nós, para que nós nos coloquemos diante da vida, para que nós nos coloquemos diante de nós mesmos. O que está sendo a minha vida? O que eu estou fazendo dos poucos anos que eu devo passar aqui nesta terra? Quais são as minhas prioridades? Se as minhas prioridades é apegar-se às coisas deste mundo, o destaque desta vida, a separação desta vida será para mim uma desgraça, porque tudo aquilo que me serviu, o que me serve hoje como segurança, não vai comigo. Se o principal da minha vida hoje é prejudicar os outros de alguma forma, eu vou responder diante de Deus por isso. Há um Deus que é justo, há um Deus que conhece tudo, há um Deus que sabe tudo. As pessoas podem acreditar no que eu digo, mas Deus conhece o meu interior, conhece a minha vida, o meu ser na sua profundidade. Os outros podem imaginar quem eu sou, mas Deus não. Do olhar de Deus ninguém escapa, do olhar de Deus ninguém foge, porque Deus me conhece mais do que eu me conheço, mais profundamente do que eu me conheço. O dia de hoje é um dia para isso, para que tomemos consciência também deste amor que Deus tem para conosco, e como nós precisamos nos apegar a Ele. Parece que fazemos um favor, irmãos e irmãs, desculpe dizer isso, mas me parece um dia muito apropriado para nós pensarmos na nossa vida cristã. Quanta gente acha que vir à missa no domingo é fazer um favor para Deus, é para agradar a Deus, não percebe que na verdade nós precisamos de Deus, Ele não precisa de nós. Deus é quem é e será quem é sempre, mesmo que nós não tivéssemos nascido, mas nós não. Sem Ele nós não vivemos. Sem Deus na nossa vida, nós podemos nos enganar os outros, mas estamos semeando na nossa vida o que destrói. O dia de hoje é um dia para que nós escutemos a palavra de Jesus. O Pai me enviou para que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Deus não quer perder nenhum de nós. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E por isso no dia de finados, nós rezando pelos mortos, pedimos a Deus também que Ele não nos abandone, que Ele não nos largue, que Ele não nos deixe, que nós de verdade sejamos pessoas capazes de entender o verdadeiro sentido desta vida. Esta vida não é nada
mas esta vida é tudo. Não é nada, porque nada do que existe aqui será capaz de preencher o nosso coração. É tudo, porque um pequeno segundo, ou um pequeno átimo de segundo, no qual eu eleve o meu pensamento dirigido a Deus e dizendo que eu o amo, pode ser definitivo para a minha existência, aqui neste mundo e na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor